Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de parto. Costumo brincar aí com as minhas gestantes, né? Que antes da gente engravidar, só existe dois tipos de partos. Depois que a gente engravida, existe vários outros tipos. Então hoje a gente vai desvendar cada um, até mesmo para vocês fazerem a escolha de vocês de forma consciente, né? De forma clara, entendendo, né, prós e contras de cada um, tá bom? Antes de começar, antes de aprofundar sobre o tema tipos de parto, queria me apresentar para vocês, né? Quem é essa falando com vocês, né? E por que eu estou aqui falando com vocês? Bom, o meu nome é Simone Bibiando. Eu sou doula e eu sou doula há 7 anos. Eu tive o meu filho no Hospital Sofia Feldman e foi uma experiência maravilhosa, uma experiência transformadora que me trouxe, né, a atuar aí dentro do cenário de parto. Foi algo assim que mexeu tanto comigo que eu quis me especializar e estar envolvida nesse meio. Então, eu trabalho, né, como doula há 8 anos e sou muito apaixonada por esse cenário. Além disso, eu ainda trabalho, né, atuo aí no ativismo do parto e consegui, nesses 8 anos, nesses 7 anos, né, atuando, aprovar a lei das doulas, né? Então, hoje a doula, ela já tem uma liberdade de atuação maior aqui na nossa região. Então, fiquei um pouquinho sobre mim, né, sobre quem eu sou e por que eu venho aqui conversar com vocês. Dentro, né, da profissão de doula, a gente também tem a de consultora de educação perinatal. Então, a educadora perinatal, ela vem, né, trazendo para vocês informações sobre gestação, parto e pós-parto. Então, vamos juntas, que agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os tipos de parto. Agora sobre os partos via vaginal. São partos, né, onde o bebê passa ali no canal vaginal, né? Esse parto, ele pode ser um parto natural ou um parto normal. O parto normal, geralmente, ele vem e ele tem algumas intercorrências. Por exemplo, ocitocina sintética, anestesia, episiotomia, isso tudo pode estar ali envolvido no parto normal. E o parto natural, não. O parto natural é aquele que realmente o bebê passa, não tem anestesia, não tem corte, não tem nada. É importante, né, a gente lembrar que a episiotomia é aquele corte feito na vagina da mulher, tá bom? E aí, muitas pessoas viram para mim e falam comigo assim: Ah, Simone, então eu quero ter um parto natural. Quer dizer que o meu parto, ele vai ser um parto respeitoso, ele vai ser um parto, ele vai ser um parto com uma experiência positiva? Olha, nem sempre, tá? Tem algumas mulheres, por exemplo, que chegam no hospital, é admitida e elas ficam ali viradas para a parede enquanto o parto ele acontece. E essa mulher, ela não consegue, né, usar um recurso aí de alívio natural de dor, ou até mesmo, às vezes, a mulher quer tomar anestesia, ou ela quer, por exemplo, fazer algum procedimento, mas ela é impossibilitada, tá? Então, não quer dizer, por exemplo, que o parto natural, ele vai ser um parto bom e a cesariana vai ser um parto ruim, ok? A gente passa depois, né, desses partos, a gente vai para o parto instrumental, né, que as pessoas falam, o fórceps. Isso, então o que acontece? O fórceps, ele também é um tipo de parto. Quando o bebê, ele passa do canal do cérvix, né, do colo uterino,
não tem como esse bebê voltar. Então, às vezes, se esse bebê tá em sofrimento fetal, se essa mãe tá tendo uma hemorragia, esse bebê ele precisa nascer imediatamente. Então, se passa o fórceps para que o bebê nasça o mais rápido possível. Existe também a possibilidade do kiwi, que é um extrator a vácuo. Ele faz mais ou menos a mesma coisa que o fórceps, tá? Ah, Simone, mas se passar o fórceps quer dizer que vai machucar o meu bebê? Não, depende de vários fatores. Principalmente o fator de qual profissional que está usando e qual a experiência daquele profissional. Por isso é muito importante vocês escolherem com cuidado a equipe e o hospital que vocês estão indo. E, inclusive, conversar com o profissional que está acompanhando vocês sobre a experiência deles, né, com o fórceps, por exemplo. Fórceps, por si só, ele não é uma violência obstétrica, ele tem ótimas indicações, né? Não dá para ficar usando à toa, mas quando a gente tá ali, né, num ambiente seguro, num hospital humanizado, as indicações de fórceps, elas são muito boas e os profissionais são muito bem treinados, né, para fazer o uso desse fórceps. Vou deixar aqui com vocês a imagem do fórceps e do kiwi, tá bom? E a gente passa pro segundo tipo de parto, né, que é o cirúrgico, que é a cesárea. Então, assim, na cesárea, a mulher, ela entra dentro de uma sala, né? Geralmente, esse primeiro contato da mulher com a equipe é apenas ela. É raro os hospitais que esse primeiro contato ali tá marido, tá doula, tá? Então, a mulher entra ali, ela recebe a anestesia, a RAC, e aí ela é posicionada, eles passam o catéter, eles vão passando o que precisa ali para cirurgia, né? É feito um corte, esse corte é nas 7 camadas, né? E aí o bebê ele é retirado. E aí entra uma questão, né? Alguns hospitais, esse bebê ele já é levado imediatamente para os cuidados, outros hospitais não, o bebê já vai direto para o colo da mãe, tá? E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Né? Então, assim, enquanto a mãe fica com o bebê ou o bebê está sendo cuidado ali, a mulher ela tem as 7 camadas do corpo sendo costurados e os medicamentos são, né, ministrados ali na veia. Ah, eu fiz cesárea, mas eu não tomei muito medicamento, não. Os medicamentos, eles foram dados durante a cirurgia ali na veia, né? Antibiótico, analgésico, anti-inflamatório, porque a cesárea, ela é uma cirurgia de grande porte, tá bom? E aí eu deixei por último aqui pra gente conversar sobre assistência humanizada. Por quê? A assistência humanizada, pessoal, não é um tipo de parto. Às vezes a gente fala assim, parto humanizado. Isso é uma forma de falar, mas não necessariamente é o parto em si, porque muitas vezes a assistência humanizada ela pode ser numa cesárea e tá tudo bem, não tem problema, né? Então a gente não considera parto humanizado e sim assistência humanizada, porque não é só em partos, tá bom? É uma assistência prestada acreditando no corpo da mulher, acreditando que aquele corpo que conseguiu ali gestar, vai ser um corpo também que vai conseguir parir, tá bom? Então, assim, a equipe está ali, né, para observar. Inclusive, o obstetrícia é um termo que ele vem do observar. Então, os protocolos, eles são individuais, mãe e bebê, e as interferências, elas são feitas só apenas se muito bem avaliadas. Vocês lembram do fórceps? Apenas se bem avaliados. Ocitocina, apenas se bem avaliados. Simone, e episiotomia? Episiotomia não mais, porque já tem um estudo que mostra que a episiotomia ela não deve ser feita,
nem a episiotomia, nem a manobra de Christeler, tá bom? A mãe e o acompanhante são acompanhados o tempo todo do que tá acontecendo, de como que tá acontecendo e o que vai acontecer, tá? E há sim possibilidade de usar anestesia. Muitas pessoas me perguntam, eu tenho medo do parto humanizado, porque eu tenho receio de não poder usar anestesia, mas pode sim, tá bom? Não tem problema. Além disso, né, algumas outras coisas que são respeitadas, a hora de ouro. Então, o bebê, ele nasce, se ele estiver saudável, ele vai direto pro colo da mãe, tá bom? Criar aquele vínculo, aquela temperatura ali com a mãe, tá bom? Deixe-me ver. E além disso, vocês também podem optar por alguns procedimentos, tá bom? Então, por exemplo, eu quero anestesia. Vocês podem escrever, né, que vocês querem anestesia no plano de parto, para vocês entrarem para entregar para a equipe, né, e terem o pedido atendido mais para frente, tá bom? Basicamente, sobre parto é isso. Lá mais pra frente, a gente vai entrar mais em outros assuntos, tá bom? Agora, depois, né, desse assunto, amanhã a gente vai estar conversando sobre o pródomos, que é a primeira fase do trabalho de parto, mas ainda não é o trabalho de parto. E aí a gente vai com calma, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode esclarecer comigo, pode deixar aqui embaixo no grupo, tá bom? Um grande beijo para vocês, um ótimo dia e até amanhã.